Sexta-feira, dia 19 de setembro. O foco hoje é a reunião entre Trump e Xi Jinping. Eles devem discutir qual que vai ser o futuro do TikTok nos Estados Unidos e também, provavelmente, o futuro das relações comerciais entre os países. Lembrando que essa semana a China proibiu empresas de comprar chips da Nvidia, depois derrubou um processo que estava tendo contra o Google e ontem o Trump falou que quer retomar a base no Afeganistão por conta da proximidade de onde a China tem suas armas nucleares. E ontem o mercado americano teve seus 4 principais índices fechando em máximas históricas. Isso depois que a Nvidia anunciou investimento de 5 bilhões na Intel. E olha que interessante. Há pouco tempo atrás, o governo americano comprou participação na Intel. Só ontem a Intel subiu praticamente 30%. Dá uma olhada na foto que o Trump postou ontem. Coisa de doido, né? Estamos vivenciando uma incrível corrida por inteligência artificial. E com certeza vai ser tema da reunião de hoje. Falando um pouquinho agora sobre Estados Unidos e Brasil, relação entre os dois países. Outro dia o Lula deu uma entrevista à BBC e a entrevistadora pressionou para tentar entender se ele de fato tinha pegado o telefone para ligar para o Trump. Ele tentou evitar algumas vezes responder a pergunta, mas no final das contas ele admitiu que não. Na semana que vem o Lula vai a Nova York para fazer um discurso na ONU e isso vai ser interessante. A relação tá ó. Restrição de circulação imposta a Padilha pelos Estados Unidos é mais severa do que destinada a cubanos, sírios e russos. O ministro da Saúde deverá seguir os trajetos entre hotel e a sede da ONU ou transitar em uma área de até 5 quarteirões de onde estiver hospedado. Agora vendo aqui para Congresso, depois de aprovar PEC da blindagem e urgência para a anistia, Câmara pode votar imposto de renda na próxima semana. Bom, por bem ou por mal, embora o Congresso esteja tentando travar a vida do governo, ele tem conseguido algumas vitórias. Como, por exemplo, ontem a isenção de milhões de brasileiros da conta de luz, que vai dar muita popularidade para o governo, provavelmente. Agora, falando da anistia, o foco mudou de anistia para dosimetria de penas, diz Paulinho após reunião na casa de Temer. E esse é o Paulinho no vídeo falando que ele vai conversar com os ministros do STF sobre o projeto de lei. Se não bastasse esse absurdo, uma frase estarrecedora é dita com a maior normalidade. Gilmar conversa sempre com a Câmara e com o Senado, sinalizando uma clara separação entre os poderes. Bom saber que o relator da anistia, Paulinho da Força, e o STF encontraram meios de se comunicar mais eficazes. Paulinho da Força tem uma certa experiência em redução de pena. E falando rápido sobre a PEC da blindagem, que é aquela PEC que a Câmara passou agora, em que os parlamentares dizem se podem ou não ser julgados pelo STF, por exemplo, olha que ironia. Toffoli, ministro do STF, dá 10 dias para a Câmara enviar informações sobre tramitação do texto ao STF. E ontem o ministro Lewandowski deu uma entrevista sobre o tema, dizendo que crime organizado pode se infiltrar nos parlamentos após PEC da blindagem. Falando de fiscal, eu sempre bato nessa tecla. Falta avançar no fiscal, diz secretário do Tesouro. Matéria do Estadão: entenda como atos do Judiciário e Ministério Público geram pagamentos de R$1 milhão a seus membros, R$1 milhão por mês. Senado discute teto para a dívida pública e governo teme risco de moratória. E governo foi otimista demais com o orçamento de 2026 e receitas podem não se concretizar, diz IFE, Instituição Fiscal Independente, órgão vinculado ao Senado do Brasil.